Quem está aqui hoje conosco para uma conversa sobre educação antirracista é a professora Fabiana Lima. Fabiana nos traz afirmações que provocam e nos põe a refletir sobre o enfrentamento ao racismo nos espaços de educação. Mais uma oportunidade para lembrar do quanto somos diversos nesse vasto território brasileiro. A diversidade e as diferenças são uma riqueza que a professora Fabiana defende com muita propriedade, pois ao falar de enfrentamento ao racismo, ela está falando da sua história de vida. Meu nome é Andréa Fernandes, estou diretora de comunicação da Avante Educação e Mobilização Social. Vamos iniciar nosso bate-papo com a doutora em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia e pós-doutora pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, Cátedra Alfredo Bose de Educação Básica. Fabiana atua como professora adjunta da Universidade Federal do Sul da Bahia. Lá, ela é pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Afro-Brasileiras em Artes, Tradições e Ensinagens e também professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes. O episódio 19 do Avante Mobilização é uma ação do PIC, Projeto Primeira Infância Cidadã, realizado pela Avante Educação e Mobilização Social em parceria com a Petrobras. Seja bem-vinda, Fabiana. Vamos começar falando um pouco da sua infância? Eu acho maravilhoso você pedir para eu começar falando da infância, porque é justamente de onde eu gosto de começar, né? Acho que o que eu sou hoje, enquanto intelectual negra, professora universitária, na verdade, se forma lá na minha infância, né? Então, muito cedo na minha vida, eu me percebi como uma menina negra, né? Eu sou carioca, né, do Rio de Janeiro e de uma família baiana, porém radicada no Rio desde os meus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Meus pais foram criados no subúrbio do Rio. No entanto, meu pai ele era funcionário público, de banco público, e nós fomos criados na zona sul do Rio de Janeiro, num espaço do Rio de Janeiro eminentemente branco. Então, muito cedo eu tive que lidar com questões relacionadas ao racismo. Sou uma mulher de 50 anos, portanto, tive a minha infância, adolescência e juventude nas décadas de 70 a 90, né? E muito cedo, desde as brincadeiras no prédio onde eu morava, há questões na escola, né? Eu tive que lidar com o fato de ser uma menina diferente daquele contexto que eu vivia, né? E de pertencer a uma família diferente àquele contexto que eu vivia. Então, o nome podia não vir, mas a percepção do racismo sempre foi muito presente na minha infância, né? Desde a brincadeira com coleguinhas até a relação com professores, principalmente nas minhas primeiras escolas, que foram escolas particulares do Rio de Janeiro, né? A partir do antigo 5º ano, né? Ensino Fundamental 2 já, eu fui para uma escola pública no Rio de Janeiro, mais uma escola pública de classe média, né? Chamada Colégio Pedro II. Portanto, que é uma escola pública federal, toda diferenciada, enfim. E foi lá que eu comecei a não só ter a constatação de que eu era uma menina negra, mas ali eu comecei também a aprofundar o que isso significava, a partir da atuação de alguns professores, quase todos eles das áreas de linguagens e ciências humanas, né? Eu lembro que em 1988 eu estava no primeiro ano do ensino médio e um professor de história fez uma roda de conversa porque eram 100 anos de abolição. E ele fez uma roda de conversa para discutir racismo. Isso nunca existia em contexto escolar.
E nessa roda de conversa foi a primeira vez que eu articulei um discurso sobre isso. Porque eu vi colegas meus não negros, né, falando o quanto não existia racismo no Rio de Janeiro. E eu e mais duas coleguinhas negras naquela época ficamos enterradas na carteira, assim, sem saber o que dizer diante daquela cena para nós trágica, né? Emocionalmente, sobretudo trágica. E diante da fala de uma colega, né, chamada Simone, lembro bem, ela disse que não havia racismo no Rio de Janeiro porque todo mundo gostava de ficar bronzeado, né? Que todo mundo ia para a praia para ficar bronzeado. E aí foi quando eu levantei a voz, tremida, eu lembro que eu tremia, minha voz tremia muito, e eu falei, olha, eu tô achando um absurdo esse debate aqui, né? Primeiro que as três mulheres negras e os dois homens negros que tem nessa sala não estão falando. E todo mundo aqui dizendo que não existe racismo, chegando ao cúmulo da gente ver a fala agora da nossa colega dizendo que todo mundo quer ir à praia para ficar bronzeado. Uma coisa é ir à praia e ficar bronzeado, outra coisa é viver 365 dias do ano com a cor que eu tenho. Né? Foi como eu pude me expressar naquele momento. E depois, eu não lembro mais, que eu estava bem emocionada, mas eu falei um bom tempo. Essa minha fala se espalhou na escola e eu passei, a partir desse momento, a resolver todos os problemas de racismo daquele corredor. Né? Então, chegavam para mim, Fabiana, fulaninho me chamou de neguinha. Fabiana, fulaninho fez isso. Eu falei, você vai lá e faça isso, você vai lá e faça aquilo. Então foi assim que eu comecei na verdade, me parece que a minha relação com o conhecimento passa pela consciência da racialidade do gênero, né? O fato de eu ser mulher negra. Né? Uhum. Acho que é isso. E isso foi me levando, né? Eu tive grandes exemplos, né? Como nessa escola, uma professora negra no terceiro ano do ensino médio de português e literaturas. Foi muito por conta dela que eu fui fazer letras, né? E na letras questionava por que eu não via escritores negros dentre os cânones que nós estudávamos, né? Em uma das minhas pesquisas de graduação, eu fui procurar na cidade do Rio de Janeiro escritores negros, e foi quando eu bati na porta de uma escritora em Santa Teresa, chamada Conceição Evaristo, que aos 18 anos me acolheu para apresentar a literatura negra, né? Algo que eu não via naquela época, década de 90, na minha universidade. Né? E foi assim que eu fui construindo a minha trajetória, né? Passando tanto pela escola básica quanto pela formação em pós-graduação. Você brincava na rua? Então, a menina Fabiana brincava no prédio, né? Muito pouco na rua mais nas férias, na casa do meu avô, no subúrbio do Rio de Janeiro, num bairro chamado Guadalupe. Eu fui mais de prédio. Voltando à sua resposta aos seus colegas, essa coragem de reagir e se posicionar tinha uma consciência já desperta aí? Conta pra gente. Eu gosto de ser chamada de Fabiana Lima em homenagem ao meu avô materno, Elísio Nery de Lima. Né? Em casa, eu via muitas conversas do meu avô, principalmente com a minha mãe, sobre a condição da população negra no país e tudo. E eu lembro que aos 10 anos, eu fazendo a primeira comunhão,
eu questionava a freira. Eu estudava, né, nesse momento num colégio de padre no Rio de Janeiro e fiz primeira comunhão nesse colégio. E eu questionava a freira que dava aula. Eu falo, gente, se Jesus é tão bom, por que tem racismo no mundo? Por que houve escravidão? Por que isso, que aquilo? E aí a freira chamou a minha mãe na escola e falou, olha, eu não estou conseguindo dar aula, porque a Fabiana não deixa, ela fica questionando, trazendo tudo, trazendo e está emperrando, não estou conseguindo dar aula, conversa com ela. E na época, veja só como mudamos muito, né? Minha mãe virou para o meu avô e falou, não vamos conversar mais nada disso na frente da Fabiana, porque isso está atrapalhando a vida escolar dela, né? Então, assim, obviamente em casa, esse meu avô, ele é da ilha de Taparica, né? E em casa, meu avô, ele deu uma dimensão do afeto em todos os sentidos, mas também da memória da ilha, né? Da memória de práticas tradicionais. Eu nem sabia, né? Porque ele contava muitas histórias, né? E eu acho que veio daí também, né? Acho que veio daí também, principalmente a relação com esse meu avô, extremamente curioso, né? Mas que também, pela condição social dele, econômica e financeira, não pôde avançar nos estudos, né? Meu avô era de uma profissão que não existe mais, uma atividade profissional. Ele era radiotelegrafista e muito mais inteligente que eu conheci, e, no entanto, não pôde, quis fazer faculdade de medicina e não conseguiu. Mais um dos homens mais inteligentes, assim, que conhecia tudo em todas as áreas. Ele me ensinava tudo da escola, né? Ele dava aula para a gente na cozinha da casa dele, na prática, explicando questões de física, de química, né? Um grande educador, assim, que atuou dentro da nossa família, né? Então, acho que tem muito a ver com isso, assim, né? E esse meu avô, ele falece um ano depois de eu defender a minha dissertação de mestrado lá na Letras da UFRJ, e no dia que ele foi a minha defesa, porque eu dediquei esse trabalho a ele, ele passou mal de emoção, porque ele nunca tinha pisado numa universidade e sempre quis, né? Então, eu acho que vem de todo esse lastro, assim, né, da memória do meu avô. Você fala de avanços, mas também de retrocessos. Onde avançamos, afinal? A gente precisa reinaugurar a nossa brasilidade, reinaugurar os princípios, né, que orientam a nossa educação, né, para que, de fato, acolha as diferenças, né? Nós ainda temos um sistema educacional que ele é muito mais homogêneo do que aberto às diferenças, né? Então, nós precisamos, eu acho que, enquanto educadores, né, é uma responsabilidade mesmo, um princípio, né, de pensar os processos educacionais, seja na escola ou em qualquer outro espaço educacional, né? Na escola, na universidade ou em qualquer outro espaço educacional, que de fato rompa com as nossas colonialidades, né? Que rompa que faça o que Nego Bispo, né, que faleceu há pouco tempo, né, trazia, que promova de fato uma contra-colonialidade, né, um contra-colonialismo, porque de fato esse sistema educacional homogêneo ele não dá conta
de todas as experiências de vida, né? E contextos, territórios, né? Famílias que nós temos, né? Então, para além, né, nós temos toda uma legislação, mas a gente vê termos de legislação educacional não dá conta em si, né? A gente realmente precisa aí de uma mudança de mentalidade radical para dar conta das diferenças dos processos educacionais. Você pode falar um pouco mais sobre o que significa romper com as colonialidades? Nós estamos falando que nós vivemos numa sociedade, né, de história. Uma sociedade, primeiro, assim, a marca da contemporaneidade é a colonialidade, né? Na verdade, nós só temos sociedade ocidental porque tivemos, desde o século XV, a marca da colonização, né? Tanto em territórios africanos, quanto americanos, quanto em outras partes do mundo, né? Mas essa colonização que subalterniza povos, né? Sobretudo povos locais e povos africanos, né? Que subalterniza, que subjuga, que invisibiliza, que sequestra, né? Que sequestra corpos, saberes, né? Então, como estamos dentro dessa história ocidental que é colonial, né, é importante a gente contra-colonizar, né? É importante a gente trazer uma perspectiva dos povos subalternizados, dos saberes invisibilizados, né? Dos saberes sequestrados pelo racismo epistêmico, pelo epistemicídio, né? Chega a ser trágico a gente estar em 2024, né, e ainda ter processos educacionais e institucionais orientados pelo eurocentrismo somente, né? Nós precisamos diversificar epistemologicamente, cosmologicamente, né? Os processos educacionais, né? E também, eu acho que as nossas relações sociais em todos os âmbitos, em todas as áreas, né? Então, assim, avançamos muito na discussão disso, mas pouco na prática. Então, me parece que a gente precisa aí equilibrar, né? E trazer, de fato, uma prática contra-colonial, antirracista, antissexista, né? Isso, de fato, ainda estamos devendo enquanto sociedade, né? E para as grandes massas, né? Ainda falamos muito entre nós, falamos muito para pequenos grupos, né? E a gente precisa massificar saberes que não estão no centro, mas que são, por exemplo, saberes que me formaram, né? Eu não sou, de fato, a minha formação ela não se dá a partir da erudição eurocêntrica, né? Ela se dá a partir do lastro de memórias e saberes da família que eu pertenço, das famílias, né? Porque se eu venho dessa família negra baiana fixada no Rio de Janeiro, na vida adulta também eu me aproximo de uma outra família, que é a família de terreiro, né? E ali a gente vê o quanto também é uma escola, né? O quanto é uma escola com processos de ensino-aprendizagem muito mais livres, né? Então, a gente precisa descentralizar os processos educacionais de uma forma radical, né? Trazendo, né? E aí eu estou lembrando da professora Wanda Machado, né? Quando ela fala da importância da gente pensar o ensino como uma orientação, né? E trazendo a palavra Yorubá,
Ori, né? Que é colocar Ori cabeça, né? Que é colocar os conhecimentos na sina do indivíduo, para que o indivíduo encontre o seu destino de fato, né? Então, a gente tem um caminho longo por aí, né? Mas urge, né? Urge a gente sair dessa discussão teórica e pensar em práticas que, de fato, por exemplo, considerem, vejam só, na minha geração, até a minha graduação, esses saberes que eu estou falando da minha família e da minha família de terreiro, eles eram vistos como não saberes, né? E são saberes, e são esses saberes que me formaram, né? Junto com esses saberes, os saberes produzidos pelos movimentos negros também, né? Na minha graduação, desde antes eu me aproximo de movimentos culturais negros e na minha graduação eu me aproximo do movimento negro a partir do primeiro seminário de estudantes universitários negros que aconteceu em 1993, aqui na UFBA, em Ondina, por sinal, né? Mas os polos regionais se organizaram, nós nos organizamos no Rio para participar aqui, né? Foi um seminário que discutiu no campo da educação políticas públicas que hoje nós implementamos no país, como política de cotas, por exemplo, e outras questões, né? Então, o saber do movimento negro também nunca foi visto como saber, a não ser recentemente, né, que Nilma Lino Gomes traduz na belíssima expressão movimento negro educador, né? Porque durante todo o século XX, o movimento negro educou o Estado brasileiro, né? Educou o Estado brasileiro para dignificar as vidas negras, se a gente for pensar desde a Frente Negra Brasileira até a década de 70 com o movimento negro unificado, né? E toda a discussão do movimento negro unificado no campo da educação para modificar esse campo e trazer uma perspectiva das populações negro-africanas no Brasil diferente da que era contada, né? Então, tem isso também, né? O saber político, o saber identitário, e também, né, os saberes historiográficos produzidos pelo movimento negro, também por muitas décadas não foi considerado um saber. Tudo isso, né, e aí se a gente for pensar nos territórios tradicionais, né, os saberes dos povos indígenas, né, então uma educação que dignifique as diferenças precisa considerar os territórios de onde os estudantes vieram, onde eles interagem. Impossível a gente pensar a educação se não pensar nos múltiplos territórios, nos múltiplos corpos, memórias, saberes e mentalidades que tem naquele conjunto de pessoas que estão aprendendo. Acredito que para entender melhor essa questão precisamos falar de branquitude. Precisamos falar de branquitude também, porque é isso, né? Se a gente for pensar no belíssimo papel do movimento negro, né, de, por exemplo, positivar no decorrer de todo o século XX, né, mas pensando principalmente da década de 70 para cá, de positivar a expressão raça negra, né, e toda a história que tem por trás disso, né, essa positivação ela tem uma relação profunda com a branquitude, né? Essa positivação ela foi pensada muito porque
o grupo étnico-racial hegemônico sempre disse, sempre contou, sempre produziu pesquisa, né, dizendo que, de fato, não havia racismo no Brasil e vivíamos numa democracia racial, né? E sempre fomos falados, né, como o outro da civilização ocidental, né? No entanto, esse grupo étnico-racial hegemônico nunca trouxe a reflexão para ele próprio, né, para esse próprio grupo, do que é ser branco nesse país, né, e dos privilégios que envolve ser branco nesse país, dos privilégios em todos os âmbitos, né, seja do material ao imemorial, né? Então, assim, discutir a branquitude, né? E talvez não discutindo o conceito, mas pensando em práticas pedagógicas de gestão em todas as áreas, né? Que desconstruam esse lugar de privilégio, né? Então, impossível também a gente pensar as relações étnico-raciais, a gente pensar o racismo e o antirracismo se a gente não pensa na dimensão da branquitude, né? Como superar o desconforto que paira nas escolas ao falar das diferenças? Parece que ainda há um imenso desconforto do professor para lidar com isso, justamente por essas pressões todas. Se a gente não é educada a olhar para a diferença, a gente não vê a diferença. Eu acho que tem uma dimensão que a gente trabalha pouco na educação e na formação docente, que é o desconforto, né? Porque de fato, e aí eu não estou falando nem só na dimensão da diferença. Se a gente for pensar na natureza do trabalho do professor, do educador, ele tem uma natureza do desconforto, né? Mas eu acho que está dentro desse caldo aí da colonialidade, do eurocentrismo que nós estamos falando, porque a gente tem todo um processo formativo para a harmonia, todo um processo formativo para o conforto. Para você perceber a diferença, você teve que se descentrar, você teve que sair do seu centro. E trabalhar com as diferenças é isso. A gente tem que sair do centro. Acho importante, como eu trabalho recentemente, né, já há 7 anos, quase 8, né, em cursos interdisciplinares, a gente também precisa sair do nosso centro, porque eu não estou dentro dos saberes e da metodologia da minha disciplina. Eu estou num contexto de diálogo entre áreas, né? Então, isso é desconfortante, né? E qual o problema da gente não estar no conforto? Se a gente for pensar em processos educacionais, né? E isso, o não estar em conforto acaba se transformando. E aí eu estou falando nas instituições educacionais porque eu enfrentei isso na universidade onde eu trabalho, numa grande tensão. Dizendo, eu acho que a gente pode avançar muito se a gente pensar a educação também como essa balança entre o conforto e o desconforto. Se nós estamos lidando com o humano, a gente vai ter conforto e desconforto, não tem como, né? Eu acho que a grande beleza de processos formativos abertos é a possibilidade da criação, da criatividade, e ela não se dá somente no conforto, ela também se dá no desconforto. Então, é isso. Eu, Fabiana, não consigo pensar qualquer diferença sem lidar com o desconforto, com a tensão, com a descentralização. No Aldeia, esse grupo de pesquisa da UFSB que eu faço parte, em muitas atividades nós dizemos que nós estamos num exercício de deseducação, né? E porque
porque é isso, né? É pensar princípios outros, né? Para os protocolos educacionais, para os protocolos acadêmicos de pesquisa, para as relações sociais, para as relações étnico-raciais, né? E pensar esses protocolos outros envolve desconforto também. Alguns municípios brasileiros estão dedicados à elaboração de planos municipais e políticas para a primeira infância. É uma boa oportunidade para prever ações nesse sentido. Como você acha que esse assunto poderia ser abordado nos planos municipais pela primeira infância? Me parece, né, que é importante pensar na dimensão da escuta dos territórios, né? Fazer com que esses territórios tragam o que é relevante para o avanço das pessoas que estão naqueles territórios. Né? A gente precisa territorializar mais os processos. Estamos falando na educação, mas isso a gente pode falar em toda e qualquer área, né? Então eu acho que se abrir a escuta pode ser um caminho interessante, né? E pensar a primeira infância também na sua diferença, né? Pensar a primeira infância dentro de uma sociedade que é plurirracial, né? Dentro de uma sociedade com uma diversidade de gênero. Então, impossível dentro de uma sociedade com inúmeras outras diferenças que precisam ser pensadas e contempladas, né? Então, eu vejo muito por aí. Na verdade, para mim, em toda e qualquer área, hoje, 2024, eu só consigo pensar em processos de gestão horizontais, né? Em processos de gestão de qualquer, né? Seja para construir uma escola, seja para construir um prédio do Minha Casa Minha Vida. Eu só vejo isso se tornando possível a partir da escuta das pessoas que estão naquele território. Então, essa infância ela precisa ser escutada, essa primeira infância precisa ser escutada e precisa ser educada para a diferença, né? Nós temos belíssimos e belíssimas educadoras fazendo esse trabalho, né? É isso, né? Um ou dois em cada comunidade escolar, mas nós temos, né? Nós temos hoje referências, né? E referências que são propagadas todo dia a partir das suas redes sociais individuais. Não importa, né? Mas referências nós temos para pensar todos esses processos com a primeira infância sob outros parâmetros. Mas não sei, o que eu consigo pensar aqui com você agora é de se abrir a escuta a essa infância para saber de fato, né, que diferenças são essas e pensar os processos de gestão e educacionais a partir dessa escuta. É sempre muito importante garantir a representatividade da criança, escutá-la, colocá-la no centro do nosso fazer quando estamos nessa busca por uma educação de qualidade e uma cidadania ativa. Obrigada, Fabiana. É fundamental nos colocarmos nesse lugar de quem precisa reaprender o Brasil e repensar a escola. Afinal, temos uma legislação poderosa que nos dá todo o respaldo necessário para essa mudança, e em especial ao educador, para que ele possa rever suas práticas. Com certeza, uma mudança de atitude e um olhar menos preconceituoso para as diferenças vai nos levar a uma melhor compreensão dessa sociedade plurirracial a que nós pertencemos. E essa mudança de olhar deverá ser refletida no jeito como interagimos em cada espaço de convívio que a gente for, nos mais diversos espaços sociais e na escola, que hoje está aqui no nosso foco. Chegamos ao fim de mais um episódio, mas essa conversa não se esgota aqui.
Se você quiser contribuir com o nosso podcast e a construção desse e de outros diálogos, envie sua mensagem para o e-mail avante.comunicacão@avante.org.br. Até a próxima!